Muito bom dia, meu amigo, minha amiga flamenguista. Segunda-feira, 21 de abril de 2025, canal Leandrão Fla chegando para você, né, para a gente falar sobre o mais querido do Mengão. É isso mesmo. Se você caiu de paraquedas aqui e ainda não conhece o canal Leandrão Fla, aproveita, a hora é essa, né? Com esse dedinho aqui, ó, clica aqui na palavra inscreva-se, inscreva-se no canal, deixe o seu like, deixe a sua interação e ajude o canal Leandrão Fla a crescer cada vez mais aqui na plataforma do YouTube. Lembrando que o nosso canal tem um clube de membros, pessoal, é isso mesmo. Você pode se tornar membro aqui do canal Leandrão Fla, é só você clicar também na palavrinha Seja Membro. Primeiro você se inscreve, depois você clica ali na palavrinha Seja Membro, e se você já for inscrito, né, vale a pena constar, clica aí na palavrinha seja membro, você vai ver que nós temos 4 níveis do clube de membros, né, os preços são bem simbólicos, pessoal, é bem significativo, mas ajuda demais aí o canal Leandrão Fla se você puder se tornar membro, né. Lembrando que você se tornando membro do canal, você vai ter ali uns emojis especiais para você interagir na live, né, quando você estiver falando ali com o pessoal, você pode utilizar esses emojis, você vai ser adicionado aí no grupo de WhatsApp, né, na onde que está ali todos os membros do canal, se você tiver seu canal também, você pode divulgar o seu trabalho lá nesse grupo de WhatsApp, você pode ficar sabendo com antecedência aquilo que a gente vai abordar nos vídeos e nas nossas lives, você faz uma amizade legal com a rapaziada, enfim, a gente está pensando em novas promoções também, né, mais ações envolvendo ali o clube de membros, então vale a pena você se tornar membro, né. Isso tudo, né, vai ajudar a potencializar o canal Leandrão Fla, né, e por isso que eu falo que é importante você assistir nossos vídeos, deixar o seu like, deixar a sua interação, e se você puder se tornar membro, né, além de ajudar o clube de membros a crescer cada vez mais, você vai ajudar a potencializar o nosso canal e assim o nosso canal vai ser mais recomendado aqui na plataforma do YouTube, beleza? Eu peço aí para o pessoal, né, assistir os vídeos, né, por inteiro aí, né, rodar a nossa playlist também, quando você puder aí, os vídeos informativos, se você puder rodar, ajuda também aí, aumentar as horas aqui do canal Leandrão Fla, né, e vale a pena você conferir tudo que a gente fala do mais querido para você, beleza, pessoal? É isso aí. Bom, vamos que vamos, né, vamos falar sobre o Mengão. Hoje a gente vai ser bem rapidinho aqui, né, a gente vai falar aí sobre a vitória do basquete, né, o Flamengo aí que é tricampeão das Américas, né, venceu aí a Champions League. Nós vamos falar aí sobre a fala do Boto antes do jogo ali contra o Vasco da Gama, ele falou sobre contratações. Vamos falar também sobre, a chegada do time do Flamengo em Quito, né, que faz um treino hoje, né, para amanhã enfrentar a LDU, e vamos trazer também para vocês os relacionados para esse jogo, né, aqueles que viajaram para Quito, né, e irão jogar aí essa partida contra o poderoso LDU, beleza, pessoal? É isso aí, então vamos que vamos falar sobre o mais querido do Brasil, lembrando, né, pessoal, que hoje, segunda-feira, por motivo aproveitando aqui, a informação aqui do canal Leandro Fla, né, avisar você que a programação ali do canal Janinha Fla, eu que estou lá junto com a Janinha Fla lá no De Papo com o Casal, né, em virtude do jogo amanhã, né, que acontece justamente aí por volta das 19 horas, nós vamos fazer o de papo com o casal hoje, né, quer dizer, a Janinha vai fazer o de papo com o casal hoje, logo mais às 18 horas, tá, pessoal? Então a gente aguarda vocês lá no canal Janinha Fla hoje às 18 horas para a gente fazer mais um de papo com o casal, que vai ser também aí um pré-jogo para esse LDU e Flamengo, beleza? É isso aí, vamos que vamos. Já preparou o seu café, o seu Danone, aquela pipoquinha? Já preparou? Então vem comigo, vamos para as notícias do Fla com Leandrão Fla. É isso aí, galera. Vamos que vamos. Vamos começar a falar então do basquete, né?
Basquete venceu o Boca Juniors e fatura pela terceira vez a Champions League das Américas. Equipe rubro-negra de basquete despacha os argentinos no ginásio do Maracanãzinho por 83-57, conquistando o título da competição e carimbando vaga no Mundial de Clubes, né? Lembrando que esse jogo aconteceu no sábado, né, pessoal? Mas ali no domingo, né, a gente não faz ali o Notícias do Fla com o Leandrão Fla, a gente dá um descanso. Então a gente está trazendo hoje para você, né, para a gente falar sobre essa bela vitória aí do basquete do Flamengo. O Flamengo conquistou na noite do sábado, no ginásio do Maracanãzinho, pela segunda vez na história, a Champions League das Américas de basquete. O rubro-negro disputou o título contra o Boca Juniors e não deu chance aos argentinos, derrotados por 83-57 em partida dominada pelo anfitrião de ponta a ponta. É exemplo da semifinal, quando atropelou o Franca, que também foi uma bela partida, né, pessoal? Flamengo e Franca foi um jogaço também. É importante agradecer ao Flamengo nesse momento, confiando em mim. É meu terceiro ano, terceira final, até que fim saiu o título. Estou muito feliz de estar ao lado de pessoas especiais. Estamos formando um time de caráter assustador. Vamos para mais e mais. Estou extremamente emocionado. É um fruto de um trabalho. Jack, Alex são os nomes do time que estão carregando o time de fato e nos deixaram tranquilos e confortáveis. Confiamos um no outro nos momentos difíceis. Foi especial, estou muito feliz, declarou Ki Deodato, cestinha do time com 16 pontos. Com ótima atuação de Alexei, Ki Deodato e Jack Johnson, o Flamengo comemorou também a vaga no Campeonato Mundial de Clubes em Singapura, assegurada após a vitória desse sábado, né? Os brasileiros são os maiores campeões da competição, com 4 títulos em 5 edições. O Flamengo, dono do título em 2025, havia conquistado o torneio internacional na temporada 2021, ao superar o Real Estelí da Nicarágua na casa do adversário. Já o Franca ficou com o título de 22 e 23, justamente em cima do Flamengo, no Pedrocão. O outro título do Brasil foi o de São Paulo em 20, 21 e 22. Então tá aí, né, pessoal? O Flamengo fez aí uma bela partida, né, se sagrou aí campeão, né, o nosso basquete que é orgulho da nação, é de se comemorar, né, e é muito importante, né, pessoal, a gente vê o Flamengo, ganhando títulos, galgando êxito, galgando sucesso em outros esportes, né, pessoal, os esportes olímpicos, né, o basquete não deixa de ser um esporte olímpico, então, assim, muito bacana a gente ver o Flamengo crescendo em todos os esportes, né? E a gente só tem que comemorar, né? O basquete é o orgulho da nação. Parabéns aí, basquete tricampeão das Américas. Show de bola. Bacana, bacana, bacana. Bom, dito isso, nós vamos falar sobre. Minha internet acabou. Opa, não, continua aqui. Minha internet deu um pico aqui, quase que eu tive que parar a gravação. Mas vamos falar sobre. Vamos falar, pessoal, agora sobre o time do Flamengo, né, que chegou em Quito, né? O Flamengo chegou, embarcou ontem, né, no domingo, né, com direção a Quito, né, antecipando aí a ida para fazer um treino nessa segunda-feira, né, por volta aí das 17h30, o Flamengo, horário de Brasília, o Flamengo fará um treino lá no estádio Atualpa, né, o estádio olímpico Atualpa, né, onde que vai acontecer esse jogo com a LDU, né, lembrando que é um único treino, né, o jogo é amanhã às 19 horas, né, jogo válido aí pela terceira rodada da Taça Libertadores da América, né, e o Flamengo dessa vez decidiu ir com antecedência para fazer esse treino lá. A gente sabe que a altitude lá é de 2 metros, 2.850 metros de altitude, né. Existe sim, pessoal, a falta de ar, mas não é assim um agravante como Potosí, por exemplo, que é acima de 4.000, né. O que mais
atrapalha, vamos dizer assim, que pode prejudicar o Flamengo é a velocidade da bola, por isso o Flamengo resolveu ir com antecedência aí para fazer esse treino, né, pessoal. Talvez a gente pode ter a campo em uma provável escalação: Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Danilo e Ayrton Lucas, Pulgar, Everton Araújo, Arrascaeta, Gerson, Michael, e Bruno Henrique, né. Essa é uma provável escalação que saiu aí, pessoal, nas mídias, mas eu não acredito, porque ainda tem um treino, né, do Flamengo, conforme eu falei, hoje às 5h30, que é o horário de Brasília. Daí o Felipe vai fazer a escalação, né, definir o time titular. Eu acho, particularmente, que ele deve iniciar com alguns jogadores que jogam bem na altitude, né, Bruno Henrique, a gente sabe que joga bem na altitude, o próprio Juninho, né, pela sua força física, eu acho que vai ser um jogador importante para esse estilo de jogo, né, ele que tem velocidade, parece ser um jogador, né, não sei se tem, experiência em altitude, mas é um jogador que tem explosão, tem força física, eu acho que talvez pode ser aproveitado. E um outro jogador também que certamente, na minha concepção, eu acho que vai para o jogo como titular é o Gonçalo Plata, né, pessoal, que é um jogador já acostumado com altitude, um jogador do Equador, praticamente se sentindo em casa, então eu acho que ele vai para o jogo. Enfim, pessoal, respeito a opinião de todos, mas amanhã, terça-feira, é um jogo para a gente ganhar de 6-0, mas é um jogo para a gente ganhar e trazer a vitória. Não é dia de dar espetáculo e jogar bonito e fazer goleada, pessoal. É um dia de a gente ganhar. A gente tem que trazer esses 3 pontos para reverter um pouco da situação, ficar um pouco mais confortável e depois a gente decidir o futuro aí do Flamengo na Libertadores na nossa casa. Então é importante, né, essa vitória amanhã a qualquer custo lá contra a LDU no Estádio Olímpico, né, no Estádio Olímpico, Atualpa, né, contra a LDU. Vamos para cima, vamos acreditar que o Flamengo possa vencer e trazer esses 3 pontos aí para casa, beleza, pessoal? Bom, e aí para a gente terminar, notícias do Fla hoje bem rapidinho, né, a gente vai trazer aqui uma fala do José Boto, antes ali do jogo contra o Vasco, né, pelo Campeonato Brasileiro, né, aliás, só para passar rapidinho, o Flamengo atuou bem, na minha concepção, contra o Vasco da Gama. Não vou criticar o time, eu acho que o time, diante, né, de um compromisso que tinha com a LDU na quarta-feira, eu acho que o time jogou bem, o time mostrou não muita intensidade, como, por exemplo, contra o Juventude, mas o time se portou bem, o time jogou bem, criou novamente, né, e pecamos na finalização, né. Eu volto a frisar, a finalização não é o problema de um jogador específico do Flamengo, e sim de um coletivo. A gente cria as oportunidades, mas a gente não conclui. Então é um problema que já vem lá de trás, né. Felipe Luiz chamou a atenção do time, né, que o time precisa fazer e precisa treinar mais finalização para a gente mudar esse quadro. Mas, no contexto geral, o Flamengo fez um bom jogo, mandou no jogo, né, em grande parte, do jogo, do confronto contra o Vasco, fez com que lá do outro lado, Léo Jardim fosse o destaque do jogo, né, e quando o goleiro do outro lado é o destaque do jogo, é porque o time da gente atacou, o time, criou oportunidades de gol, né, então assim, muitos criticaram, mas eu acho que a gente fez uma bela partida e, infelizmente a vitória não veio, acabamos empatando aí por 0-0. Se a gente for avaliar, pessoal, com calma, sem emoção, né, e avaliar, o Flamengo está com 11 pontos, né, é o melhor início aí de 2022 para cá no Campeonato Brasileiro, né. São 11 pontos aí que a gente construiu. É uma pontuação de alguém que vai brigar sim pelo título. Então, assim, tem muita gente querendo jogar a toalha na quinta rodada, tem gente aí falando que o Palmeiras é o time mais forte que vai, conquistar o título, é favorito ao título do brasileiro, né. Infelizmente eu ouvi isso na nossa live, né, pessoal.
Mas concordo desse torcedor, né, respeito a opinião dele, mas eu discordo apontar o Palmeiras como o único favorito e um time melhor que o Flamengo. Eu acho que o Flamengo tem um grande elenco, está em crescimento, né, o Felipe Luiz está fazendo a minutagem, está fazendo a rodagem desses jogadores, porque a gente tem várias competições, a ideia é quando acontecer o mundial, aqueles que continuarem jogando, né, se for continuar o brasileiro, manter o mesmo nível, né, então eu acredito sim, é muito difícil ganharmos os 3 campeonatos, né, brasileiro, Copa do Brasil, o Libertadores e o mundial, mas eu acredito sim que o Flamengo levanta mais de um título aí, então assim, eu sou Flamengo, eu vou acreditar até o fim, e para esse torcedor que coloca o Palmeiras como favorito, né, infelizmente eu acho que realmente não conhece a história do Flamengo, não sabe que o Flamengo, nas suas dificuldades, ele cresce e nós temos um grande elenco e um grande trabalho que está sendo feito aí pelo Felipe Luiz. Enfim, respeito a opinião, mas não concordo. Eu estou junto com o Flamengo, estou junto com o Felipe Luiz e estou junto com os jogadores, vamos para cima deles. Mas o José Boto disse, né, pessoal, né, revelou ali que o Flamengo precisa contratar alguns reforços e ele citou, né. Então a matéria diz, né, eh, diz o seguinte: quando chegou no Flamengo em janeiro, o diretor técnico José Boto revelou que o elenco rubro-negro não precisava de muitos reforços. Após meses de análise, o português entende que o time de Felipe Luiz necessita de 2 ou 3 coisas para o restante da temporada, ou seja, 2 ou mais contratações para o restante da temporada. Hoje tenho mais conhecimento sobre o elenco do que quando cheguei e a janela estava aberta. Há realmente 2 ou 3 coisas que nós temos que melhorar para o elenco ficar bem mais forte do que já é, disse Boto no sábado antes do jogo, né, Flamengo e Vasco, ou Vasco e Flamengo pelo Brasileirão. Além disso, o português falou sobre a disputa do Mundial, de clubes em junho. É uma vitrine enorme. Eu acho que vai dar uma equilibrada, coincidir com o início das pré-temporadas na Europa. Os europeus vão encarar um pouco como pré-temporada e isso vai dar uma equilibrada entre os sul-americanos e europeus. A nossa expectativa é alta. Tudo que vier lucros. Vamos, com boas sensações para esse mundial, acrescentou, o dirigente ao Amazon Prime Video. O que que acontece, né, pessoal? O Flamengo vai estar no meio de uma temporada, vai estar no auge da preparação física, né, e os times europeus, eles vão estar iniciando uma pré-temporada, então o Boto vê isso como, vai dar uma equilibrada, né, porque eles estão iniciando uma pré-temporada, a gente vai estar aí já no decorrer das competições e isso pode, de certa forma aí, ajudar e ser um ponto positivo aí para o Flamengo. Tomara, né, pessoal, tomara. As posições aí que o Flamengo precisa contratar segundo ele, o Flamengo nunca escondeu que a posição de volante é uma das prioridades do mercado. Por isso, o clube tem negociações avançadas com o Jorginho do Arsenal. Além disso, o clube observa possibilidades na zaga, já que Felipe Luiz tem sobrecarregado Léo Ortiz e Léo Pereira e Danilo. O último, inclusive, ficou fora dos gramados por quase 60 dias, que fez com que os Léo jogasse de maneiras consecutivas por quase 2 meses, né. A gente sabe que o Danilo ficou 60 dias parado, realmente ficou aí pesado para a dupla Léo. Ainda o Flamengo busca um ponta, apesar do elenco ter nomes como Michael, Gonçalo Plata, Everton Cebolinha, Luiz Araújo, Matheus Gonçalves e Bruno Henrique, o rubro-negro busca um atleta mais finalizador para a função. No entanto, é importante ressaltar que a prioridade é fechar com o Jorginho, que ficará sem contrato em junho, né, pessoal? Então tá aí, né, o Flamengo, com essas notícias aí do Boto, né, e reforçando aqui para vocês, né, e a gente finalizando aqui o Notícias do Fla com o Leandrão Fla, Flamengo joga então amanhã às 19 horas no Estádio Olímpico Atualpa contra o LDU, né, LDU e Flamengo, numa altitude aí de 2.900 metros de altitude, 2.850 metros de altitude, né. Vamos com tudo, que o torcedor
flamenguista que esteja aqui no Brasil e que vai acompanhar o time pela TV, que a gente possa passar energia positiva, que a gente possa torcer, estar junto com o Flamengo e acreditar na vitória, pessoal. Não é um jogo para exibir, fazer bonito e dar espetáculo e fazer goleada, pessoal. É um jogo para se ganhar. É um jogo para a gente trazer a vitória a qualquer custo, para a gente dar uma equilibrada nessa chave aí do Flamengo e depois a gente decidir dentro de casa no Maracanã com mais tranquilidade, né, de uma forma mais equilibrada o grupo aí. Perder nesse momento seria muito desastroso. O importante é a vitória. Então, por isso eu falo para vocês: amanhã é dia de coração na ponta da chuteira, muita entrega, muita raça, muito amor, muita paixão e trazer a vitória de qualquer jeito, né, para a gente ficar vivo aí na competição, beleza? É isso aí, eu vou ficando por aqui. Bom, antes de encerrar, trazer para vocês, né, os relacionados, né, que vão para esse jogo aí, contra o LDU, né, o Flamengo soltou ontem aí, as informações lá no Fla Imprensa, né, os em ordem alfabética, pessoal. Os nomes relacionados são Ayrton Lucas, Bruno Henrique, Cleiton, Danilo, De Arrascaeta, Eric Pulgar, Everton Cebolinha, Everton Araújo, Gustavo Varela, Gerson, João Alves, João Victor, Josuá, Juninho, Luiz Araújo, Léo Ortiz, Léo Pereira, Matheus Cunha, Matheus Gonçalves, Michael, Pedro, Gonçalo Plata, Rossi e Wesley. Esses são os nomes que estão aí relacionados para esse jogo, então, com a LDU, amanhã às 19 horas no estádio Atahualpa, né, lá em Quito, no Equador. Boa sorte, amigão. Vamos com tudo para cima deles. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Beleza, pessoal? É isso aí, eu vou ficando por aqui. Se você assistiu o vídeo até aqui, deixa o seu like, deixa a sua interação. Coloca para mim o que que você achou aqui das notícias, interaja comigo, eu vou responder um por um aí. Eu agradeço todos vocês que estão sempre aqui comigo, né, ajudando o canal Leandrão a crescer cada vez mais. Nós estamos aí buscando 4K de inscritos, falta pouquinho, pessoal, faltam 100 inscritos. Eu conto aí com a ajuda de vocês. Ajuda a compartilhar aí o nosso canal, passe o canal aí, compartilhe o link do nosso canal com os amigos, com a galera do seu grupo de WhatsApp, a galera que é flamenguista, traz a galera para cá e ajuda o canal Leandrão Fla a crescer cada vez mais aqui na plataforma do YouTube. E a gente sempre vai ficar muito bem informado falando sobre a nossa paixão maior, que é o Clube de Regatas do Flamengo, beleza? Eu vou ficando por aqui. Amanhã a gente volta com mais notícias do Fla com o Leandrão Fla. Como eu sempre falo, faça sempre o bem, sem olhar a quem, porque fazer o bem, pessoal, não faz mal a ninguém. Tamo junto, saudações rubro-negras, fui.